Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira nós vamos falar de mais uma mulher da Palavra de Deus. Nós vamos estar falando de Ruth, que se encontra em Ruth 1 no versículo 15, que vai dizer assim: E disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao teu povo, e aos teus deuses, também tu volte após a tua cunhada. E disse, porém, Ruth: Não me insista para que te deixes e nem me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluias. Aqui nós vamos estar falando de Ruth. Ruth era uma moabita. E quando Noemi e seu marido, eles saíram da terra, eles saíram de Belém porque estava tendo fome, eles ficaram sabendo que Moabe tinha bastante alimento. Então eles saíram de lá e foram habitar com os moabitas. Noemi, ela tinha 2 filhos. E esses 2 filhos se casaram com 2 moabitas. E se passaram 10 anos, o Elimeleque, o marido de Noemi, faleceu. Ficou Noemi com as suas 2 noras e seus 2 filhos. Se passaram mais 10 anos, os 2 filhos de Noemi faleceu. E ela ficou sozinha com suas noras. E naquele tempo era uma vergonha uma mulher viúva, porque ela não tinha de dar continuidade à descendência do seu marido. Porque naquele tempo, quando o marido morria, o irmão, ele se casava com a cunhada para que o nome da família, o nome do irmão não morresse. Na história de Noemi, ela não teve mais filhos, tanto é que ela despediu as noras, pedindo para que elas pudessem ir embora, voltar aos deuses, voltar à vida que elas tinham antes, porque ela não tinha filho. E mesmo se ela tivesse, até que eles crescessem, como é que ela ia ficar? Como que elas iam ficar? Uma obedeceu Noemi e foi embora, e a outra, ela se ofertou. Ruth, ela se ofertou a Noemi. Ela declarou que o Deus de Noemi era o Deus dela, que o povo de Noemi era o povo dela. E isso é interessante. Quando o Senhor tem propósito sobre as nossas vidas, quando o Senhor nos chama. Muitas das vezes nós começamos a andar com o Senhor e as coisas estão maravilhosas, as coisas estão acontecendo. De repente dá um revés, nada dá certo, nós acabamos nos frustrando e voltamos para o Egito, voltamos a comer cebola e esquecemos da promessa e de tudo aquilo que nós vivemos com o Senhor. Mas Ruth não. Ruth, ela não tinha o desejo de voltar para o passado, viver na idolatria, viver as coisas que ela vivia antes de se casar, porque ela conheceu o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que mudava história. Então ela declarou com a sua própria boca que o Deus de Noemi era o Deus dela, que o povo de Noemi era o povo dela, e elas voltaram para Belém. Chegando lá, ela foi trabalhar no campo. E todos nesse campo ouviram a história de Ruth e de Noemi. A fidelidade de Noemi de Ruth para com Noemi. E ela saiu para trabalhar, sua sogra ficou na casa arrumando e tudo.
E o dono das terras perguntou quem ela era, e ela falou que era Ruth, a moabita, que ela estava com a sogra dela, que ela estava cuidando das duas. E ele permite que ela continue trabalhando. Ele manda ela sentar para se alimentar junto com os servos. Ele não fez desfeita dela. Só que esse homem se chama Boaz. Boaz era o resgatador de Noemi. Só que para ele resgatar Noemi, ele tinha que falar com os anciões da cidade. E Noemi virou para Ruth e falou: onde você foi trabalhar, minha filha? E ela contou, e ela falou assim, né? Noemi falou para ela: você está na terra de um parente nosso distante. Então você faz assim, 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 assim. Ela obedeceu. Boaz se embebedou. Ruth ficou até mais tarde. O que ela fez? Ela obedeceu a sua sogra. Ela se deitou nos pés de Boaz. Quando ele acordou, ele viu aquela mulher deitada aos seus pés. Ele levou um susto. Ele perguntou: o que tu tá fazendo aqui? Aí ela foi e falou: tu és o nosso resgatador. E ele foi ter depois com os anciões da cidade. E foi feito tudo de acordo para que Noemi e Ruth fosse restaurada, ressarçada de tudo aquilo que elas foram roubadas. Aleluias. E assim é tão interessante que Ruth era uma mulher a quem Deus desejou honrar. Sua submissão, seu amor, sua sabedoria estava além da sua razão humana. Após a morte de seu marido, possuiu direito legal de voltar à sua parentela e à casa de seu pai, mas nunca deixou sua sogra e o Deus dela por opção a sua aliança com o Deus e com a sua sogra. Protegeram e trouxeram honra e restituição, sendo resgatada para um novo tempo de prosperidade. Ruth virtuosa e fiel, esta está na geração de Cristo. Ruth foi a bisavó de Davi. Aleluias, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra-chave para Ruth é aliança, fidelidade, dedicação, humildade e amor. É assim que Deus trata comigo e com você quando nós verdadeiramente esquecemos do passado e declaramos que verdadeiramente o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro presente na angústia. Não importa a situação que você está passando, mas seja como Ruth. Seja fiel ao seu chamado, seja fiel àquilo que o Senhor te delegou em nome de Jesus, para que você possa viver as virtudes de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Muitas das vezes é fácil voltar para o passado, mas é difícil você continuar caminhando sem ter a certeza aonde você vai chegar. Porque quando o Senhor ele faz a promessa, ele cumpre a sua promessa. Só que nós temos que andar de acordo para que nós possamos viver a promessa do Senhor. E a palavra de Deus fala que aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que era idólatra não idolatra mais. Aleluias, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor.
Ruth, ela abriu mão do seu passado para viver o novo de Deus. Que nós possamos ter a atitude de Ruth, que nós possamos verdadeiramente abrir mão do nosso passado, reconhecer aonde nós temos falhados e pedir perdão ao Senhor, pedir misericórdia e continuar caminhando em nome de Jesus, declarar com a nossa boca: Senhor, está difícil, Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me capacita, me dá graça, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem prometido para as minhas vidas, em nome de Jesus Cristo. Quando nós tivermos esse posicionamento, o Senhor, Ele vai nos honrar poderosamente, porque o Senhor, Ele está de braços abertos para nos abençoar. E todas as vezes que nós saímos da fila, outras pessoas entram na fila. E quando nós nos arrependemos e queremos voltar para a fila, muitas pessoas já passaram na nossa frente. Eu sei que é difícil você caminhar chorando. Eu sei que é difícil você caminhar doendo. Eu sei que é difícil você caminhar sem ter esperança. Mas a nossa esperança é Cristo. Nós temos que crer na promessa, porque aquele que fez a promessa, ele vai cumprir em nome de Jesus no tempo determinado. Nós não podemos dar ouvido aos homens, mas nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. Por isso que eu sempre falo, vamos ler mais a palavra, vamos jejuar, vamos buscar a face do Senhor. Porque quando nós estamos distante da doce presença do Senhor, nós estamos distante de Deus. Quando eu não leio mais a palavra de Deus, eu me afasto dos caminhos. Quando eu não oro mais, eu me afasto de Deus. E Ele continua no mesmo lugar. Muitas das vezes nós temos que passar por situações dolorosas, tristes, mas é para o nosso crescimento. Nós vamos ver dentro da palavra que vários homens e mulheres passaram por situações, mas eles reconheciam que existia um Deus de Israel, um Deus que mudava a história, aleluias, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Que este Deus é o mesmo Deus que quer mudar a tua história. Basta que você verdadeiramente creia, que você o busque de todo o coração, em espírito e em verdade, aleluias. Satanás, ele pega uma falha, ele pega o seu pecado e ele entra, ele destrói a sua casa, ele destrói a tua família. Mas o Senhor não, Ele é um Deus educado, Ele bate na porta dos nossos corações. Se nós abrirmos a porta do nosso coração, o Senhor, Ele entra, Ele muda a história das nossas vidas, Ele muda a história da nossa família, Ele muda a história da nossa casa, aleluias, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Até quando você vai ficar nesta situação? Até quando você vai ficar cocheando em dois senhores? Se Baal é Deus, sirva-o. Se Deus é Deus, sirva-o. Nós não temos mais para onde correr, aleluias, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Nós temos que buscar a doce presença do Senhor. Nós estamos passando por tempos difíceis, um tempo de guerra, um tempo de muita dor, um tempo de muita tristeza, mas se nós não buscarmos a doce presença do Senhor, nós vamos sofrer. É difícil? É. Mas quando nós estamos com o Senhor, por mais que difícil seja, Ele sempre está conosco. Ele tem o bálsamo de Gileade para derramar sobre as nossas feridas, para nos sarar, para nos libertar em nome de Jesus Cristo. E assim é tão interessante que a característica de Ruth é trabalhadora, fiel, obediente, feroz, lealdade, determinada, abrasente e fidelidade. Ela foi fiel. Quando eu e você vamos ser fiel ao Senhor, quando nós vamos ser obedientes à voz do Senhor, quando nós vamos deixar as coisas do mundo para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. O Senhor, Ele está de braços abertos, pronto para nos abençoar, aleluias, engrandecido e exaltado
exaltado seja o nome do Senhor. Chega de querer voltar ao passado. Ah, se não deu certo do meu jeito, eu vou sair. Ah, se eu não consigo namorado, eu vou sair no mundo, vou pegar o do mundo. Não, minha amada. Espere em Deus, porque no tempo certo Ele tem o varão para colocar na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele não está preocupado com a tua idade. Deus, Ele não está preocupado com a tua posição. Ele está preocupado, sim, é com você. Então, se abra para viver o novo de Deus. Enquanto você está na espera, vai trabalhar, vai estudar, vai se qualificar para quando Ele chegar, Ele olhar para você e falar: achei a minha amada, achei minha rosa de Saron, aleluias, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Eu sei que a espera é difícil, eu sei que a espera é doída, mas aquele que espera no Senhor tem vitórias. Mas aquele que anda de qualquer maneira não tem vitória, não vive as promessas. Quando você vai na tua força, você vai viver aquilo que o mundo tem para te oferecer. O mundo tem para te oferecer o quê? Miséria, dor, tristeza. Mas o Senhor tem alegria, tem paz, tem realizações de sonhos para você e para mim, em nome de Jesus Cristo. Então, que nesta sexta-feira você se posicione como Ruth para viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Chega de querer voltar ao Egito. Vamos caminhar olhando para o alvo, que é Jesus Cristo, que é o consumador da nossa fé, aleluias, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça os olhos dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Se o Senhor assim permitir, na segunda-feira estarei de volta com o momento de oração. Reflita em cada uma dessas mulheres que nós temos falado. Se coloque na brecha para viver o sonho de Deus em nome de Jesus. E aonde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja mudança de história em nome de Jesus Cristo. Se você precisar de oração, se você precisar de aconselhamento, deixa aí embaixo, Graça, eu preciso de ajuda. Graça, esteja orando pela minha vida em tal área. Ou se não quiser falar qual a área, só coloque: eu preciso de oração, deixa seu nome, dá um like, compartilha este vídeo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Beijo no coração. Tchau, tchau.